Olá, meu nome é Arielle Carvalho Sabine, faço psicologia na Universidade Federal de Rondônia. Estou no 7º período e a minha pesquisa advém do Programa de Iniciação Científica, o PIBIC. Essa pesquisa corresponde à segunda fase de execução, correspondente ao ciclo 2020-2021. Ela é intitulada Trajetória de Estudantes Indígenas no Ensino Superior, um olhar sobre as cotas na UNI. Por muito tempo, os povos indígenas foram submetidos a processos de aprendizagens que desconsideravam sistematicamente os seus saberes e suas manifestações culturais. E por isso, uma educação que valorizasse as culturas e promovesse a instrumentalização sempre foi uma reivindicação desses povos. Diante disso, diversas lutas foram travadas no campo educacional e também diversos direitos foram conquistados, como, por exemplo, a Constituição de 1988, que garante uma educação específica com línguas e processos únicos de aprendizagem para esses povos, e também a Lei 2.711, implementada em 2012, relacionada ao ensino superior, que garante a inserção desses estudantes indígenas na universidade. Essa lei ela estabelece a reserva de 50% do total das vagas dos cursos para estudantes de escolas públicas e destas 50% são direcionadas para estudantes com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio, e dessas sendo distribuídas segundo o critério étnico em proporção igual à parcela de pretos, pardos e indígenas estabelecidos pelo último censo do IBGE, na unidade de federação onde a universidade se encontra. Diversas desigualdades são existentes no nosso país e o contexto universitário ele se transforma num locus de reprodução de elites brasileiras, ou seja, de prestígios. E os povos indígenas que possuem uma história de exclusão tem pouca participação nesses contextos universitários, o que reforça a importância das ações afirmativas com o intuito de promover a inclusão social e remediar a exclusão presente na sociedade. Em relação à UNI, a implementação dessa vaga ocorreu de forma gradual, iniciando a reserva de vaga no ano de 2013 com 12,5% de reserva, e finalizando o processo em 2015 com o estabelecido pela lei, que é 50% da reserva de vagas. Diante disso, nosso objetivo principal da pesquisa foi compreender, a partir das perspectivas e narrativas de estudantes autodeclarados e autodeclaradas indígenas, as suas trajetórias e vivências escolares. O local em que a pesquisa se propôs a investigar foi a Universidade Federal de Rondônia, Campo José Ribeiro Filho, localizado em Porto Velho. A abordagem foi a qualitativa, que busca sentidos através de falas e comportamentos, levando em consideração o contexto em que as pessoas se inserem, e utilizamos como instrumentos de coleta de dados as entrevistas abertas, semi-estruturadas e mediadas por objetos e ou imagens. Essas entrevistas não foram padronizadas, o que permite a maior liberdade tanto para o entrevistador quanto para o entrevistado. A entrevista aberta correspondeu a uma pergunta disparadora: conte-me sobre sua história de vida, e ao longo das falas nós fomos introduzindo perguntas para aumentar a discussão, todas essas perguntas abertas também. A semi-estruturada teve por foco o passado, o presente e o futuro das vidas e trajetórias acadêmicas das estudantes entrevistadas, e a última, mediada por objetos e imagens, é relacionada à transição do ensino médio para o ensino superior e as vivências desses estudantes já no ensino superior, como forma de ampliar a compreensão a respeito de todas as situações e histórias já trazidas nas outras entrevistas. Em relação aos participantes, utilizamos como critério de inclusão que esses e essas estudantes fossem indígenas, ingressantes por meio das cotas nos cursos disponibilizados pela UNI e que estivessem em períodos iniciais e finais. A identificação se deu por meio de contato com estudantes que ingressaram ou não por cotas
e nós entrevistamos ao total 3 estudantes indígenas dos cursos de Direito, Psicologia e Engenharia Civil, das etnias Macurape, Canoé e Pataxó-Ranhanhai. Em relação às análises de dados, nós empreendemos a análise de conteúdo proposta por Laurence Bardin, que possui 3 etapas: a pré-análise, correspondente à leitura flutuante das entrevistas, e o estabelecimento dos pontos em comum entre cada uma delas. A segunda é a exploração do material, em que estabelecemos categorias e as falas correspondentes a cada uma, e o tratamento dos resultados, que é a interpretação junto à literatura. Com a pandemia, nós tivemos que fazer algumas alterações, como o contato online, e tivemos algumas dificuldades relacionadas à regularidade dos encontros. Em relação aos resultados e à discussão, nós estabelecemos 3 categorias temáticas de análise. A primeira é correspondente à caminhada até a universidade, ou seja, os fatores que antecedem as vivências na universidade, a começar por a qualidade do ensino público. Os e as estudantes trouxeram essa questão da diferença entre o ensino público e o ensino privado e atribuíram também que a universidade, na época do ensino médio, era algo inalcançável e que era muito distante da realidade deles e delas. Além disso, os e as estudantes perceberam as disparidades socioeconômicas a partir do momento que entraram na Uni, e também apresentaram desconhecimento acerca da política de cotas, o que nos remete à reflexão não só a respeito do acesso e da permanência, mas também a respeito das informações que fazem com que esses e essas estudantes indígenas usufruam da política de reserva de vagas, e também apresentaram dificuldades relacionadas ao processo seletivo, em questão de documentação, do entendimento a respeito do edital e também de questões burocráticas. A segunda categoria de análise está relacionada às vivências já na universidade, as percepções e o que esses estudantes e essas estudantes perceberam ao longo de suas vivências. E eles e elas evidenciaram o preconceito percebido por meio de olhares de estranhamento, de brincadeiras, de comentários e até mesmo de exclusão. E apresentaram outras dificuldades relacionadas à metodologia do curso, ao apoio da universidade na questão do acompanhamento e também nas dificuldades financeiras ao longo da trajetória. Com a pandemia, eles e elas relataram dificuldades relacionadas à desmotivação, a falta de acesso à internet, a aparelhos eletrônicos e o sentimento de solidão frente aos estudos. E no que tange às facilidades, eles e elas apresentaram apoio docente como facilitador na relação dialógica entre professor e estudante, a participação em eventos esportivos que geram a integração com os outros presentes na universidade e a participação em projetos de pesquisa. Além disso, os e as estudantes entrevistados apresentaram como crucial para eles a identificação entre os estudantes indígenas dentro da universidade, apresentando, por exemplo, a existência de fóruns como algo que eles gostaram muito de participar, e também a questão do acolhimento na chegada desses estudantes e dessas. E, além dessa identificação, a interlocução com os demais estudantes presentes na universidade, a questão das trocas. E, além disso, os e as alunos apresentaram críticas relacionadas à política de cotas, principalmente ligadas à maior fiscalização da utilização dessas vagas e também o olhar para as questões que favorecem a permanência desses estudantes. A terceira categoria de análise que nós estabelecemos está relacionada às expectativas de futuro dos e das estudantes frente às profissões escolhidas. Eles e elas apresentaram interesse em vários setores da profissão, sem deixar de lado as questões indígenas, e também apresentaram a lei de cotas como geradora de oportunidades e de melhorias de vida, e como ampliadora da participação dos estudantes indígenas em vários setores da sociedade.
Diante de tudo o que foi dito, ficou perceptível que a efetividade da lei de cotas é multifatorial, ou seja, depende de fatores anteriores à entrada desses estudantes à universidade, como a informação que muitos apresentaram por não conhecer a lei de cotas, a qualidade do ensino público, aspectos relacionados à universidade mesmo, aos fatores que favorecem a permanência desses estudantes e também questões externas à universidade que também influenciam a permanência e a efetividade da lei de cotas. E é importante destacar que todas as informações, todas as falas, todos os comentários que esses e essas estudantes apresentaram são importantes para a reflexão acerca da lei de cotas, acerca das ações afirmativas e também é relevante que outras pesquisas sejam empreendidas para que ocorra a regulação efetiva da lei de cotas. É isso, muito obrigada.